Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, óxidos, e a parte de óxidos então tá lá no nosso tetra, nas aulas 29 e 30, só que eu dividi isso aqui em mais do que um vídeo. Então na realidade vocês vão receber 3 vídeos sobre óxidos. Uma parte inicial sobre nomenclatura, fórmula geral, reconhecimento. Uma segunda parte, onde a gente vai abordar um pouquinho em relação às 7 classes de óxidos que nós temos. A gente faz toda a classificação, as características, as reações de cada uma delas. Uma parte mais densa, bem pesada, tá? E aí depois a gente pega uma terceira parte, onde eu coloco para vocês os óxidos no nosso cotidiano. A gente aborda um pouquinho a questão ambiental relacionada aos óxidos, principalmente na pegada da chuva ácida. Falamos um pouquinho também em relação a outras duas funções, que normalmente são deixadas de lado, né? Os hidretos e os carbetos. Então saibam aí que são 3 vídeos numa sériezinha, para a gente abordar aí as aulas 29 e 30. Tranquilo? Galera, pensando nisso então, a primeira coisa é reconhecer um óxido. E eu reconheço um óxido como sendo um composto binário, onde o elemento oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Primeiro, o que significa dizer que o meu composto aqui, ó, ele é binário? Lembra que isso quer dizer que ele é formado por 2 elementos. Cuidado, tá? São 2 elementos e não 2 átomos. Então, eu posso ter lá 4 oxigênios, 3 de outro elemento, por exemplo, 3 fósforos lá, tá? E eu vou ter o meu composto. Tá? Então, lembra sempre, tem que ter 2 elementos. Nessa ideia do óxido, nós vamos ter uma fórmula geral. E essa fórmula geral, ela justamente vai ser dada por um elemento ligado ao oxigênio. Então, a gente pode dizer que a nossa fórmula geral está aqui, ó, um elemento com uma carga positiva, então um cátion, ligado ao oxigênio com uma carga negativa, ao nosso ânion aí. E a fórmula geral do nosso óxido vai ficar elemento X vezes, oxigênio Y vezes. Lembrando o seguinte, se esses valores X e Y forem múltiplos, para os óxidos metálicos eu devo simplificar. Para os óxidos de ametais, eu não vou simplificar. Uma coisa legal está aqui, ó. X representa a carga do oxigênio, ou seja, em um óxido X é menos 2, tá? E o Y representa a carga do outro elemento, que aí, claro, vai poder ser de mais 1 até mais 5, mais 6, depende qual elemento que você está usando aí. Belezinha? Uma outra situação importante também é reconhecer que, se o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, os compostos OF2 e O2F2 não são óxidos. Tá? Então, o difluoreto de dioxigênio e o difluoreto de oxigênio não são óxidos, galera. Por quê? Lembra lá da tabela periódica que o flúor é mais eletronegativo. Se o flúor é mais eletronegativo, os compostos não entram nessa classificação. Tranquilo? Então, reconhecer um óxido, procurar um composto binário aí, onde o oxigênio seja o mais eletronegativo. Nessa ideia, eu vou começar a pensar na nomenclatura dos meus óxidos. E para falar da nomenclatura, eu dividi ela, então, primeiro, em óxidos de metais de inox fixo. Qual que é a ideia aqui? Esses metais de inox fixo, a gente tem aqui, ó, só eu puxar aqui certinho, esses nossos metais de inox fixo, eles vão formar apenas um óxido. Então aqui, ó, eles formam apenas um óxido. Nesse caso, a minha nomenclatura vai ser óxido de e o nome do elemento, no caso, o nome do meu metal aqui, ó, né? Por exemplo, a gente pode pegar esses caras aqui, ó. Então, normalmente, vamos lembrar quem é que são os elementos que têm inox fixo, quais são aqueles que vocês têm que estar atentos. Lembra? A gente vai pensar aqui, ó. Grupo dos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, o alumínio, a prata, o cádmio e o zinco. Beleza? Se você lembrar desses caras aqui, você tem os NOx fixos aí mais comuns. Então, já dá para saber bem a ideia da nomenclatura. Agora, quando eu vou montar o nome para eles, então, como é que vai ficar? Olha só. Óxido
de sódio. Embaixo, óxido de cálcio. Ainda mais abaixo, olha só, Al2O3, óxido de alumínio. Então, nesses casos, não interessa se o teu elemento forma o óxido com um oxigênio, com 3 oxigênios, ou aqui, ó, também com um, só pegando mais exemplos, né? Óxido de bário e óxido de zinco. Então, direto, NOx fixo, eu simplesmente vou lá e coloco óxido de, o nome do meu elemento. Por outro lado, eu posso ter o caso dos metais de inox variável. Normalmente, nós associamos isso a metais de transição. Nesse caso aqui, eu vou nomear meus óxidos seguindo a lógica que eu usei lá em bases, ou seja, óxido de, o nome do elemento, e o NOx do elemento em algarismo romano. Olha só. Lembrando que o NOx do oxigênio nos óxidos é sempre -2. Então, aqui, ó, óxido de cobre, quanto? Como eu tenho 2 cobres, óxido de cobre 1. No de baixo, óxido de cobre 2. Ou ainda aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios, então isso aqui vai dar -4. Logo, óxido de chumbo 4. Ou óxido de chumbo 2. Então, nada de novo para a gente, né? A simples ideia de você colocar aí o nome conforme o metal tenha o seu NOx. Lembra que lá nas bases a gente falou que eu poderia usar uma terminação ico e oso? O mesmo pode acontecer aqui. E aí eu posso dizer, olha só, óxido de, nome do elemento, ico ou oso. Como é que ficaria isso aqui, ó? Então, eu posso chamar de óxido de cobre 1 ou óxido. Na verdade, esse D aqui a gente tira, tá? Aqui, ó. Então, ou óxido. Cobre 1 é o menor NOx, então, cuproso. Aqui, óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico. Não me vai chamar isso aqui de chúmbico. E por fim, né, óxido de chumbo 2 ou óxido plumboso. Tranquilo? A mesma ideia lá das bases, você trabalha com essa relação justamente pensando nas terminações ico para o maior NOx e oso para o menor NOx. Belezinha? Vamos em frente. E aí nós temos o caso dos óxidos de ametais. Parênteses. A regra que eu vou te mostrar para óxidos de ametais é a que nós usamos na grande maioria das vezes, grande maioria dos vestibulares. Algumas provas de vestibulares usam essa mesma regra para nomear óxidos metálicos. Então, poderá acontecer de você encontrar um óxido metálico sendo nomeado através dessa regra aqui. Já te mostro um exemplo aí. Olha aqui, ó. Eu vou colocar prefixos mono, di, tri, e aí é o termo óxido, para determinar a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho. D, mono, di, tri, e o elemento químico que está ali ligado. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, N2O, o que nós temos? Nós vamos ter aqui o monóxido de dinitrogênio. P2O5, nós temos o pentóxido de difósforo. Legal eu falar esses nomes rapidinho. E 2O7, heptóxido de
iodo. Tá? Vou separar esse hífen aqui. E CO, nós temos o monóxido de carbono, que também pode ser nomeado, olha só, como monóxido de monocarbono. O que significa isso, galera? Que este mono aqui, e somente ele, tá? Esse mono aqui, ó. Isso aqui é opcional. Tá? Então, cuidado que esse mono é opcional. Ele pode ser usado ou não. O primeiro ali do oxigênio tem que ser usado. Tá? Agora, o quantificador mono para o outro elemento, ele é opcional, fica a critério do autor da questão. Então, quando a gente trabalha com essa ideia do nome pelas quantidades, às vezes nós encontramos essa mesma regra de nomenclatura para óxidos metálicos. Vamos fazer esse parênteses aí, então, como um exemplo para que você saiba que você pode encontrar isso daí em alguma questão. Tá? Olha só, me senti na nuvem agora. Então, a gente pode dizer aqui ó, que o Fe2O3, por exemplo, tá? Eu poderia chamar ele de trióxido de ferro. Isso vai acontecer em alguns casos, então lembra que embora seja pouco usual, isso aqui pode ocorrer. Vocês podem ter isso aqui em algumas provas aí de vestibulares, algumas questões que vão abordar dessa maneira. Essa regra, que geralmente é usada para ametais, sendo aplicada em óxidos metálicos. Isso é muito comum como uma nomenclatura usual, principalmente em frascos de reagentes, a gente encontra muito essa nomenclatura. Tá? Ah, MnO, monóxido de manganês. Aí você vai lá e pega um outro, Al2O3. Aí às vezes tem gente que fala que é o trióxido de alumínio. Cuidado, o nome correto é óxido de alumínio, mas saiba que você poderá encontrar esse tipo de coisa em algum frasco, em algum rótulo. Vamos dar uma olhadinha em questão? Dois exemplos aí rápidos para a gente falar de nomenclatura. Questão da Federal do Rio de Janeiro diz o seguinte: a alternativa que apresenta a fórmula do dióxido de enxofre, do dióxido de carbono e do heptóxido de dicloro é... Cara, a química não é criativa. Se for óxido de ametal, é fácil de você descobrir a fórmula. Olha só. Dióxido de enxofre. Eu vou ler o nome, ó. Dióxido, 2 oxigênios. Com quem? Com enxofre. SO2. Dióxido de carbono, mesma coisa, olha só. Dióxido de carbono. Heptóxido, hept, 7, opa. De dicloro, Cl2, 2 cloros, Cl2O7. Portanto, resposta para a gente aí, alternativa C. Tranquilo? Mais uma para fechar. Olha aqui. Vamos só me jogar para o lado aqui. Ó. Considere as seguintes substâncias: PbO, Fe2O3, Li2O e Al2O3. São, respectivamente, óxidos. Nota, o chumbo forma 2 cátions, chumbo 2 e chumbo 4. Quais são os nomes dos compostos aí? Então, PbO pode ser chamado de óxido de chumbo 2. Tá? Vou botar aqui embaixo. Ó. PbO. Óxido de chumbo 2. Fe2O3. Já coloca o nome, só vamos listar eles aqui primeiro. Li2O e Al2O3. Gente, vocês já viram que o próprio enunciado forneceu para nós a informação de que o chumbo forma 2 óxidos. Então a gente vai usar isso aí para já usar a nomenclatura com iquioso, beleza? Então aqui, ó, óxido. Chumbo 2 é o menor NOx, então
plumboso. Nesse momento a gente já matou metade das respostas, né? Aqui, Li2O, óxido de lítio. E aqui embaixo, óxido de alumínio. Vocês já viram direto, né? Alumínio e lítio, eu já fiz direto porque já estava direto aqui, ó. Lítio, alumínio, não tinha diferença. E no caso do ferro, no Fe2O3, o ferro, ele está com qual NOx? Lembra que o ferro, ele existe na forma de ferro mais 2 e ferro mais 3. Para ter 3 oxigênios aqui, o ferro é 3. Então isso aqui é o óxido férrico. E aí a nossa resposta é a alternativa A. Tranquilo? Galera, façam então aí agora os nomes, tá? Vocês honestamente poderão assistir a parte 2 para depois fazer as do tetra. Espera fazer para fazer do tetra com a parte 2, porque lá vocês vão ter que montar a reação química. Gente, parte de nomenclatura é isso. Assistam um segundo vídeo aí da série que a gente vai trabalhar um pouquinho então com a parte agora de nomenclatura, de reações e classificação para esses óxidos. Galera, como sempre, né? Grande abraço, obrigado pela companhia, uma honra estar com vocês e até a próxima.